Hoje vamos falar sobre um tema que está mexendo com a cabeça e o bolso dos brasileiros, a inflação. Eu conversei com um economista sobre esse assunto. Acompanhe. A inflação influencia diretamente no poder de compra do dinheiro. Para entender melhor sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o Luiz Carlos Zongarato, que é economista. Luiz, seja muito bem-vindo ao nosso programa aqui em casa e eu queria que você começasse explicando para a gente o que é de fato a inflação e de que maneira ela influencia dentro da nossa casa. Bom, olá a todos, é um prazer estar aqui participando com vocês. Bom, o que é inflação, né? A inflação, teoricamente falando, né, é o aumento contínuo e generalizado dos preços na economia. Ou seja, né, é aquele percentual que aumenta-se o preço de todos os itens dentro de uma cesta de consumo, uma cesta de alimentos, de bens, né? Por exemplo, se a gente fala que existe a inflação, por exemplo, do tomate, não é a inflação, é o aumento do preço do tomate. Então a gente fala inflação é o preço médio da economia, né, quando ele vai aumentando. Tá explicado então. E quando a gente vai no mercado, acho que todo mundo que está nos assistindo agora deve ter essa impressão, né? Parece que tudo está mais caro. Existem alguns produtos que puxam mais a inflação ou esse aumento ele é calculado de forma igual? Como que é feito esse cálculo? Bom, dependendo do indicador da inflação que a gente vai utilizar, se é o IGPM, IPCA, enfim, né, tem vários tipos de produtos que servem de referência para ser calculado esse indicador. Mas vamos imaginar assim, eu tenho produtos dentro da cesta básica, né, que ela vai variar de estado para estado. Então, algumas capitais do Brasil, algumas cidades que são referências têm os seus preços coletados nos mercados. A gente tem também o preço da mobilidade, do transporte, né? O preço da gasolina, do diesel, a questão do preço da logística, enfim. Se a gente tem alguma área específica, por exemplo, a área de materiais de construção também leva em consideração, a questão do câmbio, enfim. De acordo com o índice, a gente vai pegando preços que têm mais a ver com aquele dia a dia do consumidor. E lógico, tem produtos que aumentam muito de preço e puxam essa inflação para cima, e também tem produtos que aumentam menos ou até mesmo reduzem de preço. Então, essa média que a gente se diz que é a inflação. Tá explicado então. Quando a gente diz ali que o dinheiro está valendo menos, quer dizer que o poder de compra do dinheiro, o salário, o poder de compra do salário do trabalhador é o que reduziu então, né? Isso mesmo. Então, na média, por exemplo, se a gente teve uma inflação de 1% esse mês, em média, diminuiu em 1%. Porém, a gente sabe que a gente também tem aquelas inflações da camada mais pobre, inflação da classe C, né, inflação de quem recebe um salário mínimo. Muitas vezes ela é maior, porque os bens que essas pessoas consomem, ela tiveram um maior aumento também, né, em relação à média de mercado. Então, esse valor da inflação, por exemplo, nos últimos 12 meses, cerca de 9%, é uma média, né? Mas pode, de acordo com a sua faixa de renda, pode ter aumentado, você perdeu mais poder de compra do que 9, 10, 15, 20%. Ah, tá explicado. Então é por isso que a gente sempre ouve, né, no noticiário que os pobres são quem mais sofre com a inflação, justamente porque os itens consumidos por eles são os itens ali considerados essenciais, aqueles itens também que a gente não pode então abrir mão, né? Então, quando a gente fala sobre o sofrimento ali causado pela inflação, a gente está querendo dizer isso. O alimento às vezes impacta mais umas pessoas do que outras, porque quem ganha um salário mínimo, por exemplo, dedica uma parte maior da renda a comprar alimento, por exemplo. É mais ou menos isso? Isso mesmo, quem ganha o salário mínimo dedica-se mais, né, à questão dos alimentos. Então, se os alimentos aumentaram muito o preço, né, automaticamente essa média dessa inflação é maior, né, porque de repente essa pessoa não tem um carro próprio ou não está construindo uma casa, enfim, né, você tem várias configurações de famílias diferentes, com rendas diferentes, que têm consumos diferentes também. E essa é uma realidade aqui do Brasil especificamente, ou essa inflação, o aumento generalizado dos preços, tem acontecido no mundo todo? Porque a gente ouve muitas pessoas colocando a culpa na pandemia. É isso que tem influenciado tanto?
Não somente, né? A gente tem uma questão hoje no Brasil que a gente sofre mais, não que não haja inflação em outros países. Quando a gente fala de outros países parecidos com o Brasil, se a gente for falar de Estados Unidos e Europa, é uma realidade totalmente diferente, né? Países da América Latina convivem mais com inflação e, no nosso caso, ela está acima mais do que 100% da meta. E esse que é o problema, porque a gente sofre mais, né? A nossa realidade ali por exemplo, nossa realidade de transportes, a gente depende muito do diesel, muito da malha rodoviária para distribuir esses produtos que a gente consome no Brasil. Então, se o preço do petróleo e automaticamente do diesel, da gasolina aumenta, a gente sofre mais porque o custo de distribuição também aumenta mais. Então, a gente tem algumas potencialidades, né, vamos colocar assim, que aumentam ainda mais a inflação quando, por exemplo, o preço do diesel ele sobe. Tá explicado. E tem como a gente se blindar dessa inflação de alguma maneira? Porque eu vejo que as pessoas são muito vulneráveis, né, a essa mudança nos valores dos produtos. O que a gente pode fazer dentro de casa para tentar ter um impacto menor? Bom, primeiramente, é a famosa pesquisa de preços, né? Você pesquisar preços é uma questão. Outra, você não somente, se você puder comprar parte da sua, vamos colocar assim, da sua compra semanal em um mercado que é mais barato e parte no outro, porque muitas vezes nem todos os produtos estão mais baratos naquele mercado que você está indo comprar. Uma outra estratégia também seria reunir vizinhos, amigos, parentes, para a gente conseguir fazer uma compra maior e, eventualmente, no Ceasa, comprar uma caixa fechada de tomate, por exemplo, né? Comprar ali produtos no atacado que a gente consegue também economizar. E aí vai todo mundo, uma vez só, fazer essa compra também, o que acaba todo mundo economizando. Tá explicado. E a deflação? A gente ouve essas palavras ali, né? Inflação, deflação, durante os noticiários, muitas vezes causa uma confusão. Não é a mesma coisa, né? Explica pra gente. É justamente o oposto, né? A deflação é a diminuição contínua e generalizada dos preços na economia. Ela é pior do que a inflação, porque não é um desconto, ela é um sintoma, né? A inflação e a deflação não são doenças, seria a febre dentro de um paciente. Ninguém está doente de febre, a febre é um sintoma. Então a deflação seria um sintoma econômico muito pior do que a inflação. Ah, é curioso isso aí. Eu já ouvi falar que a inflação controlada, ela é positiva. Então quer dizer, seguindo essa linha que o senhor está nos contando aí, isso é verdade. Isso, uma inflação controlada, por exemplo, vamos pegar a economia lá dos Estados Unidos, por exemplo, uma inflação controlada seria de zero alguma coisa, 0,1% ao ano, né? Em termos ideais, mas sempre há uma inflaçãozinha ali muito próxima de zero, seria melhor do que a deflação, por exemplo. Ah, sim. O preço de vários itens tem subido, né? A gente diz, por exemplo, que o carro está valorizado. Por que isso tem acontecido? Bom, o carro tem valorizado por uma questão é diferente da questão da demanda, né? O carro tem valorizado muito porque tem pouca oferta dentro do mercado, principalmente pela quebra da cadeia produtiva, que vem peça do mundo todo, e o mundo com pandemia, né? Foi mais difícil, a logística, né, de distribuição muito mais difícil, e a questão também do custo portuário, o custo da chegada desses navios no Brasil, a saída do Brasil, essa paralisação, né, dos portos aí gerou um aumento de valores de frete internacional cerca de 1000%. Né? Então, inviabiliza muito, e fora a questão dos pedidos que ficaram atrasados durante a pandemia. Então, algumas fábricas ficaram fechadas no mundo todo por N questões, e automaticamente teve um encavalamento de pedidos. Então, tem carros que hoje que não tem componentes, né, partes dele para poder montar aqui no Brasil, o que automaticamente deixa tudo mais caro. Tá certo. Então quer dizer que não tem tanto produto à disposição, aí ele acaba sendo valorizado, né? A gente Isso sabe que a mesmo. inflação, ela tira, né, como já dissemos, o poder de compra das pessoas. Isso faz com que muitas vezes algumas famílias precisem recorrer
a empréstimos, algum tipo de crédito, para conseguir pagar, inclusive, as contas que deveriam caber no orçamento, né? Eu estou falando de conta de luz, conta de água. Tem gente que eu já vi gente pegando empréstimo até para abastecer, porque precisa do carro para trabalhar e não tem dinheiro. Como que a gente pode se organizar para que isso não aconteça? Como que as famílias podem fazer, mesmo ganhando pouco, mesmo com todos os problemas da economia, para que ela tenha essa segurança, uma renda ali de garantia para o caso de uma necessidade, de uma urgência? Essa questão a gente tem duas interpretações, né? Duas frentes de trabalho que a gente pode fazer. A primeira é uma questão de educação financeira. Então, de fato, a gente não vê para onde o nosso dinheiro está sendo gasto, aquele gasto que é invisível, né? Que é R$ 1 ali, R$ 2 ali, R$ 10 ali, aquele pedir a comida pelo aplicativo, né? Aquele consumo por impulso que a gente vai fazendo, isso a gente deveria cortar, né? Já que se não é esse o problema é maior do que esse, essa compra por impulso não é o problema está mais estrutural dentro da renda da família, o ideal é a gente pensar em fazer o empréstimo, se ele for necessário, mas que ele seja uma estratégia de emergência e com juros baixos. A gente não vai falar, por exemplo, de não pagar o cartão de crédito, né? Não é uma possibilidade que se esses juros rolar, a gente não consegue mais pagar. Muitas vezes a gente fala assim que é de 1 a 2 anos para a gente conseguir limpar o nome ali no cartão de crédito, porque a gente não consegue de fato pagar essa dívida. Então é interessante com uma estratégia muito pontual e você já saber que eu não posso continuar me endividando a mesma proporção que eu pego o empréstimo, porque o empréstimo não faz parte da minha renda. Existe uma média ali que a gente pode seguir para pensar, por exemplo, qual é o ideal do salário que eu preciso guardar? Existe um cálculo assim que é um padrão para todo mundo ou não? Não existe um padrão para todo mundo, principalmente por conta da renda. A gente imagina que muita gente fala assim, olha, tem que economizar 30% da renda. Não é uma regra. Tem gente que não tem renda suficiente para economizar 30%. Então, o ideal é sempre poupar, né? Sempre que eu puder guardar 5%, ok. Se eu puder guardar 10%, melhor ainda. E mais, quanto mais eu guardar, melhor nesse sentido. Mas o ideal é sempre conseguir fechar o mês dentro ali da minha renda. Tá explicado então, Luiz. Quero agradecer, viu, pelas suas informações aqui, esclarecer, claro, um pouco mais sobre inflação para quem está em casa, para as pessoas entenderem, né, o que é que de fato está acontecendo. Acho que todo mundo hoje no Brasil tem essa sensação, né, de que o dinheiro não vale mais, parece que o salário está encolhendo. Então, isso é culpa da inflação, desse aumento generalizado dos preços. Obrigado, viu, pelas suas informações. Foi um prazer e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.